Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez contamos com o seu comentário, a sua opinião. Diga aí de qual lugar abençoado no nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil, que é um jornal independente, só é possível por conta da sua audiência e apoio. Seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. E é importante ver se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro, depois de sua agenda por Natal e Belém, foi a Manaus, Amazonas, onde participou neste sábado, dia 18, da Unção Apostólica, evento do Ministério Restauração. No evento, o presidente participou de momentos emocionantes e também fez uso da palavra, onde comentou sobre vários assuntos. Há 2 semanas, aportaram aqui 26 navios com fertilizante. Garantimos fertilizante para a nossa agricultura até meados do ano que vem. Não é apenas a nossa agricultura. Todos os chefes de Estado do mundo buscam algo conhecido como garantia alimentar. Até nós. Vocês vão para cá daqui a pouco. Tem que ter alguma coisa no fogão, na geladeira ou na despensa. Se não tivesse, respeitosamente, muitos não estariam aqui. Estariam atrás de comida uma hora dessa. Sabemos do que pede o nosso espírito. E sabemos o que é, que somos nós, carnais. Há poucas semanas, conversei com a presidente da Organização Mundial do Comércio. Ela saiu de lá e declarou para o mundo que sem o Brasil, o mundo passa fome. Nós temos que aprender com o erro dos outros, meu Deus do céu. Com a Jeanine Enes, com a punição de atos antidemocráticos. Quais foram os atos da Jeanine? Foi ter assumido a presidência numa escala hierárquica. Acharam que não, ela não podia assumir, cometeu um ato antidemocrático. A gente vê por aí, e não é mais coisa rara, como é do meu tempo lá atrás, culpados sendo inocentados, inocentes sendo punidos. Qual é a mensagem que eu estou dando para vocês? Que não é apenas para vocês, porque está tendo aqui um sinal aberto. Vamos zelar pela nossa democracia, pela nossa liberdade, enquanto ainda há tempo. É comum perder uma eleição, mas não podemos perder a democracia numa eleição. Isso tem a ver, quando eu comecei aqui, perguntando a vocês se eu poderia ou não falar de Deus. Eu só posso falar de Deus se tiver liberdade. Alguns falam que vocês devem se afastar da política. Não. Da política partidária, tudo bem. Que é muitas vezes um fla-flu. Mas da política com P maiúsculo, vocês têm que se interessar por ela. Porque se vocês não se preocuparem com a política hoje, os políticos de amanhã vão caçar a palavra de vocês aqui. E se caçar só a palavra, está até bom. Porque o que fizeram em Cuba foi botar quem tinha a palavra no paredão. Após o primeiro compromisso, uma motociata em Manaus, que saiu da Ponta Negra e seguiu até a Arena da Amazônia. Mais uma vez com um grande público prestigiando e participando do momento com o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro interagiu com alegria com apoiadores.
agenda do presidente também em Manaus, um último evento religioso também, chamado Congresso Internacional da Visão Celular no Modelo dos 12. E Bolsonaro tem feito história em motocicletas, você sabe, a ponto de ter outros políticos tentando imitá-lo. E parece que um deles é o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que por conta da idade não usa uma moto, mas uma bicicleta. Mas parece que não deu certo. Na manhã deste sábado, dia 18, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem 79 anos de idade, caiu de bicicleta enquanto pedalava perto de sua casa de praia. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Jill Biden. Biden, que usava capacete, foi ajudado por assistentes a se levantar. E ele foi embora depois de falar brevemente com os apoiadores ali que estavam por perto, ficaram preocupados depois da queda que ele teve. Na verdade, a repórteres que estavam no local, o presidente norte-americano disse não ter se machucado. Estou bem. Segundo a Casa Branca, Biden caiu depois que seu pé ficou preso no pedal e não precisou de atendimento médico. A Polícia Federal informou que Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado Dadinha, se entregou na Delegacia de Polícia de Atalaia do Norte, região do Vale do Javari, oeste do Amazonas. Ele é o terceiro suspeito de envolvimento nos crimes envolvendo o indigenista Bruno Pereira e jornalista britânico Dom Phillips. Lima tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça do Amazonas e estava foragido. Agora ele será interrogado pelos investigadores e em seguida encaminhado para a audiência de custódia. Além dele, estão presos por envolvimento na morte e na ocultação dos corpos os pescadores Ozenei da Costa de Oliveira, conhecido como dos Santos, tem 41 anos, e Amarildo da Costa Pereira, o Pelado, também de 41 anos. Até o momento, apenas Amarildo confessou o crime. Peritos confirmaram que os restos que foram encontrados na Amazônia são do jornalista inglês Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira. O material foi identificado por técnicos do Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília, por meio de exame da arcada dentária. A PF também informou que o trabalho de perícia continua para a identificação dos remanescentes humanos que pertenceriam ao indigenista Bruno Araújo Pereira. É aguardar para ver ainda os outros detalhes a serem desvendados. A Polícia Federal tem praticamente certo que o crime ou os crimes foram praticamente elucidados já. E você viu a repercussão das declarações do petista Lula, que disse que intercedeu em favor dos sequestradores do empresário Abílio Diniz, um empresário brasileiro que foi sequestrado em 11 de dezembro de 1989. Segundo o petista, ele procurou o então ministro da Justiça, Renan Calheiros, e o então presidente Fernando Henrique Cardoso para libertar sequestradores do ex-dono do Pão de Açúcar. Fui na cadeia dia 31 de dezembro conversar com os meninos, relatou Lula durante um evento em Maceió. O petista disse que durante sua conversa com o então presidente Fernando Henrique Cardoso, ele disse que, soltando os presos, o então presidente poderia entrar para a história como um democrata, evitando que 10 jovens que cometeram um erro morressem na cadeia. O petista afirmou que a FHC concordou em libertar os presos se eles interrompessem a greve de fome que estavam executando. E eu fui na cadeia no dia 31 de dezembro conversar com os meninos e falar: olha, vocês vão ter de dar a palavra para mim, vocês vão ter de garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês serão soltos. Eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos. E eu não sei onde eles estão agora, disse Lula contando o caos. A verdade é que não eram meninos, gente, eram criminosos, tinham colocado a vida de um dos principais empresários brasileiros em risco, cometeram um crime grave aqui, mas, agora veja aí você, Lula intercedeu no caso. Mas por que ele intercedeu?
O carro de Abílio foi cercado por guerrilheiros profissionais perto de sua casa. Ele tentou resistir, mas os criminosos estavam em grande número e conseguiram rendê-lo, levando-o para um cativeiro de tortura e isolamento. E no dia 17 de dezembro, após um cerco de 36 horas, os 10 sequestradores, 4 chilenos, 3 argentinos, 2 canadenses e um brasileiro se renderam. Eles pertenciam ao movimento de esquerda revolucionária do Chile. Eles entraram em greve de fome, então, depois de presos 2 vezes, enquanto ficaram encarcerados, exigindo que o governo brasileiro extraditasse os 9 estrangeiros do grupo para seus países de origem. Quer dizer, pelo movimento que participaram, guerrilheiros, não é? Claro, eram companheiros do petista. O programa Brasil Fraterno, que incentiva as doações de alimentos por empresas, resultou na entrega de mais de 3,5 milhões de cestas de alimentos, o que corresponde a 200 milhões de reais, afirmou o ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento. Bento disse que o Brasil Fraterno é uma rede de fraternidade. É bem interativo, disse, destacando que tanto os interessados em doar, sejam empresas ou pessoas físicas, quanto os beneficiários precisam se cadastrar no site do Ministério da Cidadania. A partir dali, eles ficam habilitados a doar às empresas e a receber, não é, os beneficiários. Eles podem ser tanto rede de alimentos, que são os bancos de alimentos, que são cadastrados pelo Ministério da Cidadania, como também as entidades socioassistenciais que estão pelo Brasil afora fazendo um trabalho voltado para a população em situação de vulnerabilidade. O ministro disse que as empresas, além de fazerem uma caridade, também têm benefícios como isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços daquela mercadoria. Na hora que faz o cadastro, que faz aquela doação, o Ministério da Cidadania emite uma certidão de doação eventual que ele apresenta junto à Receita Federal e vai poder abater o seu imposto sobre circulação de mercadorias. Então o cadastro é necessário por conta disso. Bento destacou que todas as entidades socioassistenciais estão georreferenciadas no site e a empresa vai doar para aquela entidade que está mais próximo de sua empresa. Então ele vai lá e entrega até o último dia do prazo de validade. Segundo o ministro, são mais de 80 empresas que participam do programa de maneira regular, desde grandes doadores como Nestlé, Bauducco e Danone até pequenos doadores. O ministro também destacou o programa Alimenta Brasil, em que o governo federal compra a produção dos pequenos produtores locais. No ano passado, mais 55 mil produtores foram beneficiados e este ano a meta é ultrapassar este número. O portal Notícias da TV fez uma reportagem interessante, gente, que fala da tendência dos famosos nas eleições deste ano. Dos que demonstram apoiar Lula, o portal destacou Bruno Gagliasso, Marcelo Serrado, Silvério Pereira, Leandra Leal, Maria Rita, Lenine, Pablo Vittar, Caetano Veloso, também Linda Quebrada, Gilberto Gil, Chico César, Tereza Cristina, Luísa Sonsa, Ludmilla, Cléo, Aline Moraes, Wagner Moura, Camila Pitanga, Denise Fraga, Valesca Popozuda, Tati Quebra Barraco, Pepita, Zélia Duncan e Zé de Abreu. Como você vê, muitos são conhecidos, não é, como ativistas em certas causas ou integrantes de grupos como o LGBT e outras causas conhecidas e defendidas pelos progressistas, né, como são chamados. Bolsonaro também tem uma lista de apoiadores famosos. Ratinho, Latino, Thiago Gagliasso, irmão do Bruno, Regina Duarte, Amado Batista, Gustavo Lima, Zezé de Camargo, Marrone, Matheus e Cristiano, Antônia Fontenelle, Andressa Urach, Silvio Santos, Roger do Traje a Rigor, Netinho, Sérgio Reis, enfim, são os famosos que certamente vão dar o que falar neste ano apoiando um ou outro. E também há alguns que estão, por enquanto, com Ciro Gomes. E falando em eleições, o tempo passando, gente. Estamos a um mês do início do prazo das convenções partidárias e registros de candidatura. Entre 20 de julho e 5 de agosto
é permitida a realização de convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher nomes à presidência da República e aos governos de Estado, bem como aos cargos de deputado federal, estadual e distrital. Legendas, federações e coligações têm até 15 de agosto para solicitar o registro de candidatura dos escolhidos. Todos os pedidos de registro aos cargos de presidente e vice-presidente devem ser julgados pelo TSE até 12 de setembro. A realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou propagandas na internet, passando a ser permitida a partir do dia 16 de agosto, não é? O primeiro turno do pleito acontecerá no primeiro domingo de outubro, dia 2. O eventual segundo turno será realizado no dia 30 do mesmo mês. Portanto, gente, estamos a pouco mais de 3 meses da votação no primeiro turno das eleições de 2022 já. E agora, em poucos dias, teremos todas as movimentações das convenções, as definições, não é, finais sobre as candidaturas e, claro, o registro de cada candidato, de acordo com o calendário do TSE. Mês de julho promete muitas emoções. Está chegando aí, então, este momento marcante que envolve as convenções partidárias, não é? O prazo aí de 20 de julho até 5 de agosto. Movimentação geral, aquelas negociações. Quem tem a oportunidade participa de encontros partidários, reuniões, negociações. É um vulco-vulco danado para então, a partir já de meados de agosto, começar a campanha eleitoral. Vamos ver o que vai dar. O tempo passa muito rápido, eleições chegando para agitar o coração dos brasileiros, coração que já anda, disparado da conta, não é? O ministro Marcelo Sampaio, mais uma vez, disse nessa semana que o governo quer fechar o ano com 200 bilhões de reais contratados em investimentos. E, segundo ele, a 7ª rodada de concessão aeroportuária vai ajudar o Brasil a alcançar esta meta. Bom, no Ministério da Infraestrutura, nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, o maior programa de concessões do mundo. Nós transferimos, nesses últimos 3 anos e 6 meses, 84 ativos do setor privado. Foram 34 aeroportos, 36 terminais portuários, 6 ferrovias e 7 concessões na área de highways, rodovias. Ou seja, uma agenda importante, onde a gente soma já, contratado já, 100 bilhões de reais. Muito ou pouco? Você parar para pensar que o orçamento do Ministério da Infraestrutura esse ano, para lidar com toda a agenda de um país continente, é 6,7 bilhões de reais, 100 bilhões é muito dinheiro, e a gente vai fazer uma grande transformação na agenda de infraestrutura nos próximos anos. E aí nós estamos também, Gustavo, muito engajados na agenda. A gente quer fechar esse ano de 2022 com 200 bilhões de reais contratados. E para isso nós vamos ter a 7ª rodada de aeroportos, ou seja, vindo aí pela 3ª vez o modelo de blocos, com o aeroporto de Congonhas, o aeroporto de Belém, o aeroporto ali em Jacarepaguá, o Campo de Marte, ou seja, 3 blocos muito robustos, com investimentos substanciais, são mais de 7 bilhões de reais de investimentos que nós vamos ter nesses 3 blocos de aeroportos. O número de norte-americanos que acreditam em Deus, gente, caiu para o nível mais baixo em 78 anos, de acordo com uma pesquisa do Instituto Gallup divulgada nessa semana. O levantamento revela que 81% dos adultos dos Estados Unidos dizem que acreditam em Deus, 6 pontos abaixo em relação à última pesquisa realizada em 2017. Segundo o levantamento histórico do Gallup, mais de 90% dos norte-americanos acreditavam em Deus entre 1944 e 2011. A crença em Deus caiu mais entre os jovens adultos considerados progressistas e simpatizantes, por exemplo, do Partido Democrata, apontou a pesquisa. Nesses grupos foram registradas quedas de 10 ou mais pontos percentuais em comparação com a pesquisa anterior. E é importante ressaltar que são grupos que estão diretamente ligados, por exemplo, à defesa do aborto, entre outros temas polêmicos da atualidade. Por sua vez, cidadãos que se
denominam conservadores, politicamente inclusive, e simpatizantes do Partido Republicano, e os adultos casados experimentaram pouca mudança no índice de fé em Deus. A propósito, essas questões envolvendo a fé são questões que a cada dia estão acendendo um alerta maior em religiosos, em a pessoa que crê, não é? A pessoa que acredita em Deus, e, sobretudo, deixando o mundo em estado de alerta quanto à questão de liberdade de crença. Você vê que há uma série de ativismos hoje em dia que tem todo tipo de defesa, inclusive da justiça. Todo tipo de defesa, inclusive da justiça. Não é? É isso, é aquilo. É inimaginável. Há alguns anos era inimaginável. Você vê uma autoridade, não é? Dizendo, não cita Deus, não fale em Deus. Hoje, é quase que unanimidade não falar em Deus, não é? Não falar em Deus. Então, de fato, muita coisa está por vir, mas nada que aquele que crer, veja você, aquele que crer, que crê, já não sabia, já não saiba, porque as próprias escrituras que falam de Deus já avisavam desde os séculos passados que chegaria um tempo que seria exatamente assim. Quem sabe o tempo chegou. A decisão mais difícil que tomei. Erros, erros, erros. Todo mundo os comete. Ninguém viu o meu chegar. No geral, eu era uma boa menina. Aos 15 anos, estava no segundo ano do segundo grau de uma escola católica e fazia parte de uma sociedade nacional de honras acadêmicas, conta a autora. Eu jogava, brincava, enfim, e ainda tinha tempo e vontade de ser médica. Se aos 15 anos alguém tivesse me falado que eu ia ficar grávida, teria dito que essa pessoa era louca. Porque alguém faria uma tolice dessas? Ainda é difícil acreditar. Mas aconteceu. 11 de outubro de 1997 foi o dia em que minha filha nasceu. Olhei para ela e foi amor à primeira vista. Senti-me inundada de emoções que jamais experimentara. Eu a amei intensamente e incondicionalmente. Desejava lhe dar o que havia de melhor, mas estava consciente de que, por mais que quisesse, com 15 anos de idade, eu não seria capaz. Fisicamente, emocionalmente e de todas as outras formas, eu não tinha condições de ser mãe. Sabia o que precisava ser feito. Procurando deixar as minhas emoções de lado, fiz o que achei ser melhor para minha filha. Decidi dá-la para adoção. Colocar minha filhinha nos braços da mulher que passou a ser sua mãe foi a coisa mais difícil que já tive de fazer. Minha alma doía. Embora ainda possa vê-la, porque fui abençoada com uma adoção aberta, a dor continua intacta. Sinto-a queimar dentro de mim todos os dias, toda vez que penso em Kathleen. Só espero que quando ela for mais velha, se dê conta do quanto a amo. Eu a amo mais do que qualquer coisa neste mundo. Hoje é o primeiro Natal de minha filha. Não vou estar ao seu lado para compartilhar a alegria desta época de festas ou brincar de Papai Noel e abrir os presentes para ela. Na realidade, não vou estar por perto quando der seu primeiro passinho ou quando balbuciar sua primeira palavra. Não estarei presente para tirar fotos de seu primeiro dia no jardim de infância. E quando ela chorar,
pedindo a mamãe, não é por mim que estará chamando. No fundo, sei que foi uma decisão muito dolorida, mas tomei a decisão certa. Eu só gostaria de todo o coração que não tivesse precisado fazer essa escolha. Mas eu errei. No entanto, mesmo com o meu erro, hoje sei que ela é uma dádiva de Deus. E mais, posso ter cometido este erro. Acertei em doá-la, mas jamais me perdoaria se tivesse aceitado a proposta de interromper a sua gestação. Pense nisso. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial a Norma Delgado e Israel Pinel, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde-amarela. Gratidão pela sua atenção, um ótimo domingo e que Deus abençoe a você e a sua família.